O que há de verdade na história de que o Flamengo está tentando um chapéu no Botafogo por um meio atacante argentino? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians, mais uma vez condenado pela FIFA. Já o Palmeiras pode faturar algum troco com a possibilidade de transferência do Danilo, formado na base alviverde para o time do John Textor. Falo ainda sobre o sorteio da Copa do Brasil, com um baita clássico, tudo sobre o sorteio da Libertadores da América, sem nenhum brasileiro com motivos para comemorar. Te conto também se o Cruzeiro busca um CEO para o lugar de Alexandre Matos, além das últimas do mercado, bastidores e finanças, e o primeiro reforço da era Alexandre Matos no Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e se você ainda não fez sua fezinha, nessa segunda-feira, calma que ainda dá tempo, tô fazendo uma múltipla com 3 jogos, preciso que a Chapecoense vença ou empate com o Amazonas na Série B, que a Ponte Preta vença o Ipiranga na Série C e que o Marcílio Dias vença ou empate com o São Luís na Série D. Se tudo isso acontecer, meus R$100 se transformam em R$217 e aqui vem a dica legal. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na Betano, automaticamente esse bilhete da aposta já aparece para você depositar o valor que quiser. E, consequentemente, se a gente conseguir ganhar, você já fica com um troquinho. Só é importante lembrar que você precisa ter 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que fechou a contratação de Marcelo Freitas, meio atacante, 31 anos de idade, ele chega para o lugar do Rildo, atleta que pertencia ao Ata Clube, time da segunda divisão dos Emirados Árabes, por lá bons números, 21 jogos, 10 gols e 3 assistências, também passou por Ituano, Chapecoense e Londrina, além do Energy Cottbus da Alemanha. Já Dudu foi registrado no boletim informativo diário e já tem condição de estrear com a camisa do Atlético Mineiro. A estreia deve acontecer no dia 12 de junho, última partida antes da paralisação das competições por aqui, por causa do Super Mundial. Quero contar que o Cruzeiro oficializou na tarde dessa segunda-feira a saída de Alexandre Matos. O senhor vai trocar o Cruzeiro pelo Santos. Já Roger Silva, que enquanto atleta fez sucesso como centroavante por Palmeiras, São Paulo e Sport, e que há alguns anos trocou de lado e passou a ser treinador, não é mais comandante do Atlético, o time mineiro, onde ele conseguiu vários acessos da Série D à Série B e colecionou 5 títulos. Houve um acordo entre as partes e o Roger deixou o Atlético nessa segunda-feira, depois de mais um tropeço do time. O Atlético ocupa a 18ª colocação, antepenúltimo lugar na segunda divisão, com 6 pontos em 10 rodadas. Quero contar ainda que o Internacional perdeu 2 jogadores para a sequência da temporada. O volante Fernando sofreu uma lesão no ligamento do joelho e deve parar por 4 a 6 meses, enquanto o Borré levou uma pancada no abdômen e vai precisar de pelo menos um mês de ausência. Já Reinaldo, lateral esquerdo, que já foi do São Paulo, vive grande fase com a camisa do Mirassol. São 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Só a título de comparação, o São Paulo, com todo o seu elenco, marcou 9 vezes em 11 rodadas no Brasileirão. A saideira do giro de notícias, Thiago Mendes e Adam Barreiro não ficam agora de forma definitiva no Al Rayyan. O clube do Catar emitiu um comunicado nesta segunda-feira afirmando que não conta com os atletas. O Thiago Mendes está livre no mercado. O Adam Barreiro volta para o River Plate, com quem tem contrato. Hora de falar sobre o Santos e a possibilidade de o primeiro reforço da era Alexandre Matos ser contratado muito em breve. O Peixe tem negociações desde o início da temporada com William Arão, volante de 33 anos de idade, que na oportunidade ainda tinha mais alguns meses de vínculo com o Panathinaikos. Na semana passada esse contrato foi encerrado e desde então Arão procura clubes de futebol no Brasil. O Alexandre Matos foi consultado, você sabe que o Matos está trocando o Cruzeiro pelo Santos e deu aval para a negociação. Resta saber se o Arão vai fazer valer um acordo verbal e financeiro que existe entre o clube e o jogador já há alguns dias. Por que eu digo e coloco no condicional? Porque o Arão já admitiu ao Santos que tinha algumas outras negociações em andamento e ele gostaria de entender se essas propostas vão chegar ou se ele fecha de fato com o Santos. Volante de 33 anos de idade que viveu grande fase com a camisa do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus e passou as 3 últimas temporadas na Europa sempre como titular, tanto na Turquia quanto na Grécia. Quero falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América para a fase de oitavas de final. Conmebol divulgou hoje
toda a tabela de jogos até a grande decisão do principal torneio continental e dá para dizer que nenhum clube brasileiro deu sorte. Difíceis os jogos, embora para mim a situação mais delicada é a do São Paulo, que só tem pedreira. Nas oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia, time que venceu, por exemplo, Bahia e Internacional como mandante, e acabou despachando o Bahia para a Sul-Americana. Se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, deve ter o Botafogo mais uma vez nas quartas de final. Vale a lembrança de que no ano passado o time carioca eliminou o São Paulo da Libertadores justamente nas quartas de final. Se o São Paulo avança pelo Botafogo, deve ter pela frente ou o River Plate ou o Palmeiras, pelo menos se no retrospecto e os favoritos seguirem na competição. A grande verdade é que o lado esquerdo da chave da Libertadores ficou bem mais complicado do que o direito. Isso porque ele reúne São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, verdadeiros e reais candidatos ao título, enquanto do lado direito a gente tem o Flamengo despontando como grande favorito, embora o Fla tenha um primeiro jogo super complicado contra o Internacional, decisão no Beira-Rio. Se o Flamengo passa pelo Inter, deve ter o Estudiantes pela frente nas quartas de final e possivelmente o Racing na semifinal. Já o Fortaleza vai precisar melhorar bastante seu rendimento se quiser ter chance com o Vélez Sarsfield no primeiro mata-mata e com o Racing possivelmente no segundo. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria responder para você se existe a chance de Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, contratar alguém para substituir o Alexandre Matos. O anúncio da saída do Matos para o Santos foi feito na tarde dessa segunda-feira. Para ser preciso, o anúncio serviu apenas para oficializar a saída do Matos. Ainda não há confirmação oficial de que o Matos é o novo homem forte do futebol do Santos, mas parece ser questão de tempo. A pergunta que fica é, o Cruzeiro vai contratar um substituto para o Matos? E essa questão se torna ainda mais importante porque algumas semanas atrás o próprio Cruzeiro chegou a especular a chance de contratar mais um homem para o departamento de futebol. A avaliação é de que poderia ser bacana substituir o Edu Dracena, que havia deixado o Cruzeiro no fim da temporada passada. O perfil buscado era de um ex-jogador. Uma das possibilidades levantadas na oportunidade era do Tinga. O Tinga não foi contratado, ninguém chegou para essa posição e o Cruzeiro não deve contratar um CEO. A avaliação interna é de que o Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro, hoje tem condição de tocar o clube de forma sozinha e na parceria com o Paulo Pelaipe, que deve ser promovido de gerente para diretor executivo de futebol. A tendência é que Leonardo Jardim também tenha cada vez mais importância nas decisões da Raposa, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, se venceu Vitória no dia 12, na condição de visitante, vai para a pausa da Copa do Mundo de Clubes na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Flamengo e Palmeiras não jogam mais antes do Super Mundial. Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF e o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Hora de falar sobre o Palmeiras para responder se o Verdão pode faturar um troco com o Danilo. Você lembra dele? Volante revelado na base, um dos mais promissores do elenco e vendido em janeiro de 2023 para o Nottingham Forest. O início dele por lá foi extremamente promissor, mas Danilo acabou se contundindo e perdeu espaço na Inglaterra, tanto que o jornal Mail Sport informa que existem negociações para que ele troque o Nottingham Forest pelo Lyon, clube francês de John Textor. A operação geraria na casa dos 20 milhões de euros. Na hora lembrei que o Palmeiras, quando vendeu o Danilo, ficou com 10% da mais-valia, e aqui que vem a má notícia para o torcedor do Palmeiras. Verdão havia vendido o Danilo em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros. Se o negócio com o Lyon for fechado por 20 milhões de euros, não há lucro para o Nottingham Forest, ou seja, o Palmeiras não fatura nenhum centavo na negociação, exceto pelo mecanismo de solidariedade, que é um pequeno percentual, que varia de 0 a 5% de acordo com o número de anos que o atleta passou nas categorias de base. Só para completar em relação ao Verdão, um número assustador que tem a ver com Abel Ferreira.
O Abel tomou mais um cartão na derrota por 2-1 do Palmeiras para o Cruzeiro nesse domingo. E hoje o Abel tem mais de 20% dos cartões que o Palmeiras sofreu na temporada. O Palmeiras tem, em 35 partidas, 62 amarelos e 1 vermelho. Já o Abel soma 12 amarelos e 2 vermelhos nesse atual ano. São 22% dos cartões. O número de cartões do Abel representa 22% de tudo que atletas da linha e do gol sofreram de cartão desde o início da temporada. Você quer mais um número assustador? Desde que foi contratado no fim do ano de 2020, o Abel já soma 63 cartões amarelos e 11 vermelhos. Hora de falar sobre o Corinthians condenado pela FIFA mais uma vez. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a FIFA decidiu punir o Corinthians com o pagamento de 1 milhão de euros, que equivale a mais ou menos 6 milhões e meio de reais, por uma dívida com o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano emprestou o Maicon e está cobrando um não pagamento desses 6 milhões e meio de reais. O Timão tem 45 dias para fazer a quitação sob o risco de sofrer um transfer ban, ou seja, ficar impedido de registrar novos atletas. É importante lembrar que o Corinthians tem se acostumado a esse tipo de decisões da FIFA, mas quase sempre recorre à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de uma segunda instância das decisões da FIFA. A estratégia é ganhar tempo e adiar o pagamento dessa questão, que parece ser líquida e certa. O grande problema é que toda vez que você recorre, você ganha tempo, mas faz com que essa dívida aumente. Um caso recente, Matias Rojas, meio atacante paraguaio, que foi à FIFA cobrando 40 milhões de reais, o Corinthians perdeu em primeira instância na FIFA e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte. Certamente quando a sentença definitiva vier, a cobrança será bem superior a esses 40 milhões de reais. Só para completar, sobre o Timão, contar que o Corinthians tem negociações avançadas com o Grêmio para o empréstimo de Alex Santana, meio atacante que não consegue jogar no Corinthians desde praticamente o ano passado. O início do Alex Santana foi bem positivo, a partir daí ele entrou numa mesmice e quase não é utilizado. O Grêmio, a pedido do Felipão, que é o coordenador de futebol, sugeriu a contratação, começou a negociar com o Corinthians e deve levá-lo por empréstimo até o fim da temporada, sem qualquer cobrança. O Corinthians ao menos se livra dos salários de algo na casa dos 500 mil reais mensais. O grande problema é que o Corinthians ainda deve ao Atlético Paranaense, por conta da compra do atleta. O Furacão cobra na justiça 12 milhões e meio de reais. A saideira sobre o Corinthians, o CORE, o Conselho de Orientação, e a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo divulgaram carta nessa segunda-feira defendendo a permanência de Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile. Romeu como presidente do Conselho e Osmar como presidente do clube. A avaliação tanto do CORE quanto da Comissão de Justiça é de que Augusto Melo tentou um grande golpe, fracassado no último sábado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a possibilidade de o rubro-negro aplicar um chapéu no Botafogo pelo meio atacante Álvaro Montoro. Só 18 anos de idade, velho Sarsfield e tratado como uma das grandes joias do futebol argentino, ele é muito comparado ao Thiago Almada, que defendeu recentemente o Botafogo e se mudou na virada do ano para o Lyon, na França, inclusive, vai muito bem, obrigado. Pois bem, o Botafogo tem conversas avançadas com o Montoro, operação de mais ou menos 9 milhões de dólares e a promessa de que em 6 meses ou um ano ele se mude em definitivo para jogar no Lyon. Só que, segundo o Vene Casagrande, que cobre o Flamengo, houve uma proposta do Fla. O José Botto entrou em contato com o presidente do Vélez para entender as condições e eventualmente tentar cobrir a oferta. Importante contar que a imprensa argentina descarta qualquer chance de o Montoro virar reforço do Flamengo. A alegação lá é de que o Montoro vai fazer valer a palavra que ele deu ao Botafogo e jogar no clube de General Severiano. Já setoristas do Fla descartam a informação do Vene Casagrande, afirmando que o Montoro foi sugerido ao Flamengo e o Flamengo não demonstrou interesse em contratá-lo. Não sei se coincidência ou não, mas depois que o Vene Casagrande trouxe a informação sobre um suposto interesse do Flamengo no Montoro, o Rubro Negro divulgou uma nota oficial, alertando os torcedores para os vários nomes que têm sido especulados e que poucos deles são de fato alvo do Rubro Negro. A saideira sobre o Fla, Matias Vinha reapareceu nesse domingo em campo depois de 10 meses de recuperação de uma lesão séria. O atleta lateral esquerdo uruguaio esteve nos 10 minutos finais do confronto contra o Fortaleza, que terminou com vitória do Flamengo por 5-0. A gente volta às 7 da noite em ponto, tem programa do Nicola. Aguardo por você. Tchau, tchau.